Paz do Senhor a todos, graças a Deus, você conosco novamente aí, no canal Juninho Espírito Santo, Dependentes de Cristo. E estamos acabando a lição juvenis, a última lição desse trimestre, lição de número 13, que fala a respeito, o tema dessa lição é a mídia em prol do reino de Deus. Olha que texto, que tema maravilhoso, novamente falando a respeito dessa mídia, a mídia em prol do reino de Deus, porque nós sabemos que a mídia ela pode tanto ser usada para o bem, como ela é usada, muitas vezes nós vemos, sendo usada para o mal. E aqui nós vamos falar a respeito dessa mídia sendo usada em prol do reino de Deus. O enfoque bíblico, ele vai dizer assim: salvai alguns, arrebatando-os do fogo, tende deles misericórdia, com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Judas, versículo 23 aqui, que fala a respeito desse salvar alguns. O que quer dizer? O que eu acredito que o comentarista da lição ele quer dizer aqui? Ele quer dizer que a possibilidade nossa de salvar alguém, nós temos essa possibilidade, ou seja, a possibilidade de falar do amor de Jesus, falar do Senhor, falar do céu, inferno, salvação, e com isso aqueles que vão nos ouvir, por isso diz salvar alguns, porque aqueles que querem, muitos serão chamados, né? Poucos escolhidos, mas nós temos essa possibilidade aqui de chamar pessoas, salvar alguns. E a mensagem da semana ela vai falar assim: os meios de comunicação são excelentes na rapidez e na quantidade de informações que divulgam. A possibilidade de termos uma comunicação em tempos reais é uma situação extremamente favorável à evangelização e deve ser aproveitada. Ou seja, anunciar o evangelho em todo tempo, em todo momento, entender que nós temos uma responsabilidade de falar de Jesus. É uma responsabilidade que nós precisamos ter, entender que nós precisamos falar de Jesus. Fomos chamados, mas para falar de Jesus. Esse é o nosso desafio, e um dos desafios nossos em falar de Jesus é usando o quê? Os meios de comunicação. Igual agora mesmo estou gravando esse vídeo, mas os meios de comunicação. E você pode sim curtir esse vídeo, dar um like nesse vídeo e divulgar esse vídeo também. Você pode mandar para um amigo seu falando esse vídeo aqui no nosso canal. Vamos ver lá então o modo como a mídia exerce influência no comportamento das pessoas e sua gigantesca amplitude e fato que vem despertando atenção de interesse de indivíduos, grupos e entidades. Não há dúvida que, se forem bem usados, os meios de comunicação vão alcançar muitas vidas e pessoas aceitarão a Jesus como Salvador. A Bíblia em Foco aqui diz que a grande comissão, a evolução dos meios da comunicação, como já mencionado, é uma realidade que trouxe mudanças extremamente importantes para a sociedade. Isso representa muitos desafios para a igreja, mas também preciosas oportunidades da expansão do Evangelho. Então nós estamos com oportunidades gigantes para falar de Jesus. É diferente de tempos antigos que não tinha internet. Hoje nós temos o WhatsApp e outros meios de comunicação, outros grupos para nós mandarmos, redes sociais aí. Então nós temos a possibilidade imensa de ganhar muitas almas. Aqui diz assim que todos nós um dia recebemos uma chamada divina para seguir a Cristo. Daí ele mesmo nos chamou, daí ele fala aqui, vinde a mim todos vós. Ele cita Mateus 11:28. Daí segundo, para testemunhar de Cristo, ele mesmo falou, ide e pregar o evangelho, Mateus 16, versículo 15. E aí Mateus foi um
um grande exemplo quando foi chamado, tomou a seguinte decisão, deixou tudo e foi seguir Jesus. Então eu e você precisamos tomar uma posição e fazer a obra do Senhor, aquilo que precisamos fazer. Então Deus tem nos chamado, Ele dá direção, mas não podemos ficar acomodados esperando sem fazer nada. O que mais que diz aqui? Somos atalaias. O atalaia era um vigia que ficava sobre o muro da cidade a fim de anunciar. Então ele ficava lá numa torre ou muro e aí ele avisava quando tinha o exército inimigo vindo. Falando de atalaia, eu lembro da Escola Bíblica Dominical, primeira classe que eu comecei da aula era de jovens, classe atalaia, da Assembleia de Deus Central em Telemaco Borba. Lembrando aí, que legal esse tempo. Mas continuando aqui, ele possuía a responsabilidade de dar o alarme ao povo. Então qual que era o dever dele? Avisar. Avisar que vinha o exército inimigo. Então o que eu e você precisamos? Avisar o povo. Nós temos a responsabilidade. Às vezes alguém fala, mas você não pode falar de uma região ou disso ou daquilo. Mas se eu e você estamos vendo alguma heresia, se estamos observando algo que vai fazer com que alguns percam a salvação, nós precisamos ser como atalaias, avisar aí do perigo, do cuidado que precisa ter, porque se não avisarmos, isso também será cobrado de nós. Olha o que diz aqui: hoje você é esse atalaia enviado para anunciar os perigos e o destino daqueles que vivem sem Deus. Até com a camiseta, olha o que está escrito aqui: a falta de Deus me faz uma falta tão grande. Interessante, né? E aqui diz aqui: o único capaz de livrar essas pessoas das garras satânicas. O João 8, versículo 36, 14, versículo 6. Então, nós temos essa possibilidade de avisar. Como que é o grande desafio aqui? Evangelizar o mundo é um desafio urgente para a Igreja de Cristo na Terra. Então, não podemos nos tornar indiferentes. Cada um siga o seu caminho, não. Nós temos o dever de evangelizar, avisar do perigo, falar de Jesus. Vamos continuar aqui, já 00:24. A realidade atual do mundo. Segundo pesquisas, 19 de cada 100 pessoas no mundo são muçulmanas, 18 não têm religião ou são céticas, 17 são católicas, 17 são cristãs não católicas, daí fala que ortodoxos, anglicanos, protestantes, evangélicos, pentecostais, 14 hinduístas e 6 budistas. De acordo com a mesma pesquisa, o Brasil é considerado o maior país católico do mundo, mas também o maior país espírita do mundo. Como alguém que recebeu a Cristo e provou das suas maravilhas pode ficar estático nessas pesquisas aqui? Como que pode isso? Então aqui, um chamado para nós. Daí diz aqui do aumento do paganismo. Como, ou melhor, outro desafio que enfrentamos atualmente, além das religiões, além das heresias, além daquilo que da realidade atual no mundo, né? Claro que isso também no Brasil nós temos essa realidade aí também. Diz aqui do aumento do paganismo. Outro desafio que enfrentamos atualmente é a proliferação de seitas pagãs. Elas propagam pelo mundo inteiro, os meios de comunicação são responsáveis pela rápida difusão delas. Já vimos anteriormente como o rádio, a TV, o cinema e a internet encarregam-se de propagar movimentos como, aí ele vai dizer, Nova Era, filosofias orientais, a exemplo Zen budismo, Hare Krishna, ou mesmo tribos como os góticos, punks e outros grupos. Aqui ele está dizendo os grupos. Infelizmente tem aumentado o interesse até mesmo de adesão de jovens por ritos, bruxaria moderna, que é o Wicca, motivados pelas caríssimas produções de Hollywood e Netflix. Então aqui ele cita sobre esse aumento do paganismo. É claro que para não perder o foco aqui, esse aumento do paganismo dentro da mídia que precisa ter focado que nós precisamos falar de Jesus.
A mídia aqui ela divulga, e essas situações aqui acabam virando para muitos um modismo, acabam entrando com um modismo e quando for perceber não consegue mais sair, porque na verdade acaba misturando a vida nesse ocultismo e acaba gostando, e para sair é difícil. E aqui continuando, fala da grande urgência de todos os desafios que enfrentamos. O maior deles é o tempo. Cristo em breve voltará. Tempo, porque nós não temos tempo. Então, ele fala que o desafio é o tempo, porque todas as pessoas falam que não tem tempo. Mas se você for reparar, não tem tempo mais para Deus, porque tempo para fazer inúmeras coisas tem. Tempo para internet, tempo para tudo. Mas para Deus o tempo ficou, porque está corrido mesmo, mas aí o tempo para Deus ele vai ficando no último plano, último, e o último vai embora. Continuando aqui. O tempo não pode ser esticado, por isso precisa ser bem administrado. Se você não administrar bem o seu tempo, talvez não consiga executar tudo que precisa. Então é o tempo que nós precisamos olhar e falar: Deus, eu quero ter tempo para o Senhor. E dar esse tempo para Deus. Né? É dele, tudo é para Ele, mas nós precisamos falar: Deus, eu quero ter esse momento de te adorar. Então, esse é um grande desafio também, é uma urgência que precisa ocorrer em nossa vida. O tempo está correndo, façamos ou não uso dele. Como cristão, você prestará contas do seu tempo. Então, aqui fala que Jesus realizou 3 anos e meio, a missão mais importante do que qualquer outra. Outro tópico, a igreja e os meios de comunicação. Temos diante de nós a extraordinária oportunidade de transmitirmos mais amplamente, através dos meios de comunicação, as boas novas de salvação. Interessante é que nessa pandemia, muitos acabaram aprendendo a gravar vídeo, aprendendo a divulgar. Então, mesmo em meio a essa pandemia, essa dificuldade, esse problema que nós enfrentamos, muitos puderam aproveitar disso e aprender, e divulgar, e a igreja tem sido divulgada, a palavra do Senhor tem sido divulgada. Se vê live uma atrás da outra, e graças a Deus por isso. Mas aqui diz assim: a igreja precisa ocupar mais ativamente os espaços nos meios de comunicação de massa, seja imprensa escrita, televisionada, radiofônica. Também deve viabilizar um canal de TV 24 horas que funcione a nível nacional. E aqui diz que uma maneira excelente de alcançar muitas pessoas é a utilização de chamadas na TV e no rádio. Mensagem rápida, ele cita aqui, para fazer essa divulgação que a igreja precisa se ocupar. Tem vários na igreja, vários programas de TV, na TV, que falam de Jesus. Mas esse é o meio, é um dos meios de comunicação em massa. E comunicação em massa, pessoal, é quantidade, tá? Quantidade. Você e os meios de comunicação. Você também pode utilizar a mídia como meio de cumprir seu compromisso de anunciar o Evangelho. O apóstolo Paulo nos exorta a pregarmos o Evangelho a tempo e fora de tempo. 1 Coríntios 9,16, 2 Timóteo 4, versículo 2. Pregar o Evangelho é um dever de todos que receberam a Cristo. Os modernos meios de comunicação podem ajudar de forma significativa na expansão do Evangelho. Então está em nossas mãos aí a evangelização, a oportunidade de falar de Jesus, e está em nossas mãos. Então nós temos isso para nós. A igreja que investe nisso, ela acaba tendo bons resultados. E aqui ele fala da conversa franca, que faz a seguinte pergunta: como você tem usado seu tempo? Quantas horas por semana tem dedicado à obra de Deus? Fomos comissionados por Cristo para evangelizar o mundo e libertá-lo do inferno. O que você tem feito para cumprir essa missão? Devemos empregar toda a nossa força e determinação para realizarmos esta grande tarefa, que é ganhar almas. Então nós temos aí que
mudar o nosso tempo, ajeitar o nosso tempo, para que nós possamos alcançar vidas. Aí depois ele fala da necessidade da organização do tempo, e é isso que nós precisamos organizar e alcançar estas vidas que precisam de Jesus, que necessitam, tá? Isso fica para nós, então, pessoal, Deus abençoe vocês, mas ative o sininho aí, inscreva-se no canal Juninho Espírito Santo, Dependentes de Cristo, participe, divulgue, nós precisamos aí da tua ajuda. Se você divulgar, beleza, as coisas vão melhorar. Então nos ajude aí, tá bom? Um abraço, pessoal, de 00:40, 00:30. Deus abençoe vocês, um abraço, paz do Senhor e até.